Júlio da Luz, autor da obra em lançamento na Bienal de São Paulo, chamada 2012, The Dark Rift, um aviso salva muitos. Por que a publicação de uma obra, Júlio, com um tema tão instigante, tão provocante, agora neste momento da Bienal do Livro em São Paulo? É um momento de reflexão que as pessoas devem perceber, porque tudo está mudando. Existem montes de fatos comprovados na ciência que é de conhecimento dos governos, mas não da população em geral. Então, o livro traz esse mérito, traz bastantes questionamentos a nível de ciência para o leitor refletir sobre o que está acontecendo na Terra. E isto pode levar a grandes modificações no planeta. E o mérito desse livro não é novo, porque já tem outros autores com o mesmo tema. Mas a vantagem desse livro é porque, além de mostrar os fundamentos, ele demonstra também soluções possíveis que as pessoas podem tomar se o evento se configurar. Júlio, e tudo acontecerá, no entender da obra, até 2012, em 2012, ou podem acontecer esses eventos catastróficos todos após 2012? O evento em si pode acontecer antes de 2012, durante 2012 ou depois de 2012. É um alinhamento galáctico com uma região especial do centro da galáxia que tem um buraco negro. E esse buraco negro que vai ocasionar o fenômeno. Só que a reação desse fenômeno pode ocorrer antes, durante ou depois. Mas o marco é o alinhamento de 2012. Júlio, e cientificamente tudo isso é possível? Com toda certeza. Só ler e tirar as próprias conclusões, porque são muitos eventos científicos e são muitos autores que estão falando no mundo inteiro no mesmo som. Depois que eu fiz o livro, li um autor, outros autores, e cheguei à conclusão que muitos pontos são coincidentes. É claro que existem alguns pontos divergentes, mas há uma consciência em todas as partes do mundo do que está acontecendo. Tanto é que foi feito um filme recente sobre o filme 2012, né, que teve muita repercussão internacional. Aos incrédulos, aos descrentes, que argumento assim forte se tem para acreditar nesses eventos todos? Bem, aos incrédulos tem também lições de profecias, porque além de elementos da ciência que estão no livro, contando vários motivos científicos para acontecer o evento, existem profecias de todo lado sobre esse evento, desde a profecia de Fátima, profecia maia, que está em voga, muitos livros sobre a profecia maia, relatos de tribos de antepassados que passaram fenômenos, sentiram o fenômeno na pele e ficou enraizado através de lendas. Então a questão é que tanto como a ciência e a fé estão unidas no mesmo sentido de dizer que vai acontecer o fenômeno. Só existe um porém nessa história toda. O fenômeno pode acontecer, que nem eu disse antes, um pouco antes, durante ou um pouco depois. O que pode ser mudado é a quantidade de sobreviventes, e isso depende da prevenção, ou seja, as pessoas refletirem no que está acontecendo e começarem a agir, pensar e procurar soluções. Nos fala um pouco sobre o calendário maia que finaliza, que termina em 2012. O calendário maia, os maias eram excelentes astrônomos. Tanto eram excelentes que eles continham, além o ano, que nós sabemos que o ano é 365 dias, sabiam exatamente, mas eles tinham também o ano de Vênus. Eles eram excelentes astrônomos e sabiam que em 2012 haveria esse alinhamento. Atualmente os cientistas chamam-se de Dark Rift, que em português chama-se o caminho escuro. Os maias chamavam essa região de Xibalbabi, que chama-se lugar do medo. Que interessante. E hoje, 2010, o que já está acontecendo que nos possa levar a acreditar que 2012 será tudo muito pior? Eu vou dar uma síntese dos eventos científicos que estão acontecendo agora e depois complemento. Existem grandes transformações de magnetismo no planeta na atualidade. Existe a grande anomalia do Atlântico Sul, existem anomalias de magnetismo no norte do Canadá e no sul da Austrália, comprovada por cientistas. Existem fenômenos acontecendo a nível dos animais,
o sumiço das abelhas em todo o mundo são afetados por fenômenos do magnetismo. Baleias, golfinhos encalham, por exemplo, na região mais afetada, que é no sul da Austrália, volta e meia vem no noticiário, isso é no nível animal. Mas o importante é que nós temos que ter consciência que não podemos ficar mais parados. A gente tem que refletir no que está acontecendo e procurar soluções. Se o evento, e realmente já aconteceu outras vezes na Terra, muitas vezes, dezenas, centenas de vezes, e todas as vezes ocasionou milhares, bilhões de mortes de seres vivos, inclusive humanos, se a gente tem condições de antever, por que a gente não vai se preparar em relação a tentar conseguir o máximo de sobreviventes possíveis? É isso que leva à reflexão o livro. Preparar-se de que maneira? Bem, existem regiões mais protegidas da Terra. Existem as regiões de maior risco. As regiões de maior risco são as regiões de choques entre placas tectônicas. E as regiões litorâneas de planície. E as regiões mais favoráveis à sobrevivência são as regiões de planalto, principalmente da África. A África é o berço da sobrevivência, tem sido isso toda a história da humanidade e vai assim ser de novo. Mas o Brasil tem regiões protegidas, como o Planalto Central do Brasil, onde Brasília está situada. E com certeza existem outros locais do mundo também, mas os governos têm que levar a sério, começar a analisar a questão e procurar soluções. Agora, não adianta adiar para depois do evento, porque vai ser tarde demais. Dada tanta importância desses acontecimentos e a profundidade da pesquisa do teu livro, tu pensas numa sequência da obra? Exatamente, eu penso numa sequência dessa obra. Esse livro é feito em 3 partes. Quando o leitor começar a ler o livro, vai reparar que 3 histórias em relação ao personagem principal, que é Mohammed, brasileiro de origem árabe. Tem a primeira parte, que é o enfoque exclusivamente em relação à fé. Então, quem é mais atento nas escrituras sagradas vai achar muito interessante, porque são interpretações sobre a Bíblia, relacionadas à fé. O segundo é um romance entre o personagem e uma hebreia. Aí tem uma questão muito interessante de choque cultural entre árabes e hebreus, e judeus. E a terceira parte é realmente a parte mais interessante, que é o dar o título à obra. Em síntese, as primeiras histórias são as histórias em relação ao pai do personagem, que é Ibrahim. A segunda história em relação ao romance com Rama, que é um nome judeu, de uma hebreia. E a terceira é histórias de Musa, que em árabe significa Moisés, que é um árabe que fala fluentemente português. Essa terceira história teria ocorrido depois do evento. Então, são 3 histórias diferentes, 3 focos diferentes. Mas a continuação que eu pretendo fazer é um livro de ação, ou seja, com os mesmos personagens durante o próprio evento, ou seja, os personagens que estão no livro que veem a situação estática, ou seja, antes do evento e depois. No próximo livro que pretendo lançar, vai ser o evento em si, como foi o filme 2012, onde os personagens acontecem os fenômenos e acham soluções para sobreviver. É esse o enfoque que eu pretendo fazer na continuação da obra. Júlio, tu como um autor novo, um autor de primeira obra, e igualmente já importante, séria e muito bem escrita, muito bem colocada, para ti, como pessoa, como escritor, a importância de lançar teu primeiro livro num evento de grande importância, como é a Bienal do Livro de São Paulo? A Bienal do Livro de São Paulo é a maior bienal do país. Então, só isto já representa a importância de lançar um livro aqui em São Paulo, porque aqui se reúnem editoras e livrarias de todo o país. Aqui é o ponto de encontro, é onde se mostra a vitrine para todo o país do que está acontecendo. E não só do país, como a nível internacional. Esse ano a Bienal trouxe renomados escritores estrangeiros, né? E desejo, quem sabe no futuro, no próximo ano, quem sabe a Bienal reflita na possibilidade de trazer autores estrangeiros que fizeram a mesma obra. Atualmente existe publicado no Brasil 9 livros sobre 2012, muitos de livros escritores de língua estrangeira. Se a Bienal trouxer livros para autores para discutir, debater as conclusões que cada autor tirou, será de muita importância para a divulgação do tema e da própria Bienal.